Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, eu sou Diego Amorim, começa agora mais um bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, o seu melhor resumo do noticiário do dia aqui na internet. Hoje tá interessante, hein? Lá na Venezuela, Nicolás Maduro resolveu antecipar o Natal, né? Isso mesmo que você ouviu. O Natal não vai ser em dezembro, vai ser em outubro, eu te conto daqui a pouquinho os detalhes disso. Aqui no Brasil, o Produto Interno Bruto, que, digamos assim, mede o tamanho da economia brasileira, o crescimento da economia brasileira, ele avançou muito mais do que o esperado e, claro, o governo está comemorando, mas especialistas fazem uma ressalva, eu te conto daqui a pouquinho qual é também. E eu te atualizo sobre a história toda que envolve a suspensão do X, o antigo Twitter no Brasil. O caso deve ser analisado também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver até quando vai durar essa decisão. Até hoje, Elon Musk não cumpriu ali as decisões do ministro Alexandre de Moraes e a briga pública continua com ânimos acirrados de ambos os lados. Isso e muito mais no seu bloco de notas que já começou. Você vem comigo. Muito bem, vamos começar as nossas anotações, mas antes disso eu te convido a deixar o seu like aqui, o seu joinha, que é muito importante para a gente aqui no YouTube. Também se inscrever no canal do Correio Brasiliense, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link do programa desta terça-feira aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, para que outras pessoas conheçam o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Vamos começar as nossas anotações para valer. Olha, o resultado do Produto Interno Bruto, que é o conjunto de riquezas geradas por um país, ou seja, é o tamanho da economia naquele período de tempo. O resultado, então, do PIB no segundo trimestre deste ano de 2024, é sempre uma medição por trimestre, que é feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os números oficiais, representou uma força da economia brasileira que não estava sendo esperada por ninguém. Nem por especialistas, nem pelo mercado, nem pelo governo, nem por ninguém. O salto foi de 1,4% sobre o primeiro trimestre deste ano. E os analistas, para você ter uma ideia, estavam esperando um avanço de 0,9%. Então a gente teve aí 0,5 ponto percentual acima do esperado pelo mercado. A notícia é claro que ela é boa, isso precisa ficar bem claro, seja você petista ou não petista, do governo ou não governo, é claro que um crescimento da economia é uma boa notícia, merece ser comemorada. E os números mostram que foi um avanço, um crescimento da economia bastante espalhado, do lado da oferta, como a gente costuma dizer, e do lado da demanda. Ou seja, cresceu o consumo das famílias, do governo e dos investimentos, cresceu os setores da indústria e de serviços. Então não foi um crescimento pontual, foi um crescimento que foi, digamos assim, espalhado na economia brasileira, disseminado pela economia brasileira, o que é uma boa notícia. Inclusive, os analistas do mercado financeiro, desde que essa esses números foram divulgados hoje pela manhã, já estão revisando as suas projeções de crescimento, claro, para cima, melhorando essas projeções de crescimento para o ano de 2024. Qual é o porém? E aqui não é procurar pelo em ovo, nem nada disso. A economia ela é muito cartesiana, muito pragmática. Pelo menos quase sempre a economia é assim, você sabe disso. Então, como há um crescimento acima do esperado, puxado também muito em razão do aumento dos gastos públicos, dessa política expansionista que se chama do atual governo, de aumentar os gastos. Não somente por isso, o resultado foi bom, a gente também tem aí um desemprego que está baixo na comparação com índices anteriores, a gente tem um salário, uma massa salarial real acima também, que teve os seus reajustes, os seus aumentos, então isso tudo ajuda a explicar essa economia melhor. Mas como a gente tem esse crescimento da economia, isso pode e deve, a tendência é essa, pressionar a inflação, o aumento de preços,
Tem mais dinheiro circulando, a economia está crescendo aqui de maneira bem simplória, claro, de maneira bem formal, mas para que você compreenda, mais dinheiro circulando, economia crescendo, aumenta os preços, né? Isso puxa os preços para cima, aumento da inflação, isso por consequência também, como tendência, tende a elevar os juros para tentar segurar a inflação que já começa a se distanciar do centro da meta, e a gente tem uma taxa básica de juros da economia, a chamada Selic, atualmente em 10,5% ao ano. Então, esse é o desafio que vem junto, acompanhado aí dessa boa notícia do crescimento da economia. São muitas análises que estão sendo feitas ao longo do dia de hoje. Esse é um assunto muito importante. É claro que o governo está comemorando, está celebrando, o presidente Lula também já se manifestou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e, repito, é óbvio que é uma notícia boa. Como toda notícia, boa ou ruim, tem as suas consequências, e certamente nós vamos acompanhar aí quais serão as consequências dessa possível elevação da inflação a partir do crescimento econômico nos próximos meses, puxando assim também, como consequência, uma coisa vai sendo ligada à outra, os juros. Eu lembro a você, para a gente virar a página do nosso bloco de notas, que o Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central, já foi oficialmente indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, e ele já começou o seu périplo, ou seja, as suas visitas aos gabinetes do Senado Federal, e tem aí um pouquinho de polêmica em relação à data da sabatina. Gabriel Galípolo, indicado ao Banco Central, precisa ser sabatinado pelo Senado Federal e ter o seu nome aprovado pela maioria dos senadores. Gabriel Galípolo já começou a visitar os 81 senadores. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura de quando chega o momento da sabatina, quase tudo já está previamente acordado e a sabatina acaba virando somente uma coisa bastante protocolar. Agora sim, a gente vira a página do nosso bloco de notas e você vem comigo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que vai chegando agora aqui à nossa transmissão do Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim e aqui a gente faz junto as principais anotações do dia, de maneira rápida, objetiva, direta, e o meu compromisso com você, eu sei que existem várias opções hoje para você ficar bem informado, bem informada. O meu compromisso com você é ser o mais didático possível para que você realmente compreenda o noticiário e o mais leve possível, mesmo quando o assunto é pesado. Esse é o meu compromisso com você. Nem sempre eu consigo, eu sei disso, que às vezes o noticiário é tão pesado que não há leveza que se adeque à realidade nua e crua dos fatos, como a gente costuma dizer. Vamos falar agora, anota aí no seu bloco de notas, sobre a suspensão do X, aquela plataforma, o antigo Twitter, que pertence ao bilionário Elon Musk. Essa decisão que foi aí concretizada na última sexta-feira aqui no Brasil, depois de sucessivas decisões judiciais soltas aí, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foram desobedecidas pelo Elon Musk, que considera essas decisões ilegais. Multas foram se acumulando. Alexandre de Moraes pediu para que o Elon Musk indicasse um representante legal no Brasil. O Musk disse que não ia fazer isso porque a representante anterior foi ameaçada de prisão pelo Moraes, e aí o Moraes acabou então determinando a suspensão do X, provocando uma polêmica gigantesca em todo o Brasil e unindo o Brasil a outros poucos países, quase todos ou todos com regimes autoritários, que têm a plataforma X fora do ar atualmente. Pois bem, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente foi uma decisão monocrática, referendada pelos seus pares, e agora o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele foi sorteado no Supremo Tribunal Federal para ser o relator de uma ação que foi apresentada pelo Partido Novo contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar a rede social X do ar. Ainda não há uma certeza absoluta do que vai se dar daqui para frente. Obviamente, o ministro Nunes Marques tomará essa decisão nos próximos dias, até mesmo nas próximas horas, mas possivelmente essa decisão será levada, então, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda sem data marcada.
A ação do Novo diz que a suspensão da plataforma X viola a liberdade de expressão e é desproporcional. O Partido Novo também alega que a decisão atinge a lisura das eleições deste ano, de 2024, eleições municipais, ao censurar, no entender do Partido Novo, o debate público e interferir no processo eleitoral. Além disso, argumenta que a suspensão do antigo Twitter visa atenuar narrativas de grupos políticos e ideológicos contrários ao ministro Alexandre de Moraes, essa briga que começou meses atrás e que vai se arrastando agora com esse fato novo da plataforma de fato fora do ar e, obviamente, essa decisão seria questionada, haveria ali a apresentação de ações, de recursos e é o que a gente está vendo acontecer. E o fato novo de hoje é que o ministro Nunes Marques foi sorteado o relator dessa ação apresentada pelo Partido Novo, que está sendo considerada inédita, porque é uma decisão que contesta uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos virar a página do nosso bloco de notas desta terça-feira, 3 de setembro de 2024, e continuar as nossas anotações. Vem comigo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência aqui no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim e vou te atualizando das principais notícias desta terça-feira. Agora vamos para o noticiário internacional atualizar você sobre a situação na Venezuela. O Ministério Público, comandado pelo regime de Nicolás Maduro, mandou prender o opositor Edmundo González, da oposição venezuelana, por óbvio, que diz ter sido o vencedor do último pleito. Além disso, sobre esse assunto ainda, a Maria Corina, que é líder da oposição na Venezuela, declarou que o regime de Nicolás Maduro perdeu completamente a noção da realidade ao determinar a prisão do Edmundo González. Ainda no contexto da Venezuela, anota aí no seu bloco de notas, os Estados Unidos apreenderam um avião venezuelano na República Dominicana, o que aumenta também as tensões ali envolvendo toda essa situação na Venezuela, desde a última eleição, bastante contestada, rodeada de acusações de fraudes. Mas Nicolás Maduro bate no peito e diz que venceu mais uma vez a eleição na Venezuela, a despeito de todas essas acusações da comunidade internacional. Agora tem um fato novo desta terça-feira que chama bastante atenção, mas que incrivelmente não é a primeira vez que acontece. Nicolás Maduro decretou o adiantamento da celebração do Natal na Venezuela, tirando lá de 24 e 25 de dezembro para o dia 1º de outubro. Esse anúncio foi feito na noite de ontem, em um programa de auditório que o próprio Nicolás Maduro apresenta semanalmente. Ele disse o seguinte, abro aspas, está chegando em setembro e se diz, setembro já cheira a Natal. E completou Nicolás Maduro. Por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, eu vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro. Começa o Natal em 1º de outubro. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança, disse Nicolás Maduro. E não é a primeira vez, como eu disse, que isso acontece. Em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, Nicolás Maduro adiantou o Natal para 15 de outubro. Naquela ocasião, a data foi marcada pela liberação de recursos para a compra de brinquedos. Antes disso, em 2013, ano em que morreu Hugo Chávez, o seu antecessor, Maduro já havia decretado também que as comemorações natalinas ocorressem no país a partir de 1º de novembro, dizendo que desejava aos venezuelanos e venezuelanas felicidade e paz para todo mundo e um desejo de derrotar a amargura. Quando a gente acha que já viu de tudo, ainda é possível se surpreender. Nicolás Maduro, portanto, adiantando o Natal aqui no país vizinho. A gente agora vira a página do nosso bloco de notas para fazer as últimas anotações da edição desta terça-feira,
3 de setembro e você vem comigo. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024, eu sou Diego Amorim, você está no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense e agora a gente faz as últimas anotações de hoje. Anota aí no seu Bloco de Notas que as eleições de outubro estão chegando, a gente tem aí pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais e sabatinas, entrevistas, debates entre os candidatos estão acontecendo aí em todo o país. Ontem mesmo o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, participou do programa de entrevistas da TV Cultura Roda Viva. Houve bastante repercussão, como tudo que está envolvendo o Pablo Marçal aí nessa disputa pela capital paulista. E a gente sempre lembra você, eleitor, eu digo você, eleitor, porque eu, no caso, que voto em Brasília, não tem eleição municipal, excepcionalmente, né? Em Brasília e em Fernando de Noronha, são os únicos 2 municípios brasileiros que não têm eleição municipal, mas sempre ficar atento realmente às propostas e não somente às lacrações e aos discursos ideológicos e de narrativas que a gente vê tomando conta, infelizmente, dos nossos pleitos aqui nos últimos anos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Também merece registro no dia de hoje a informação de que Mauro Campbell Marques assumiu como novo Corregedor Nacional de Justiça. Ele tomou posse nesta terça-feira em Brasília, na sede do Conselho Nacional de Justiça. Ele que é natural de Manaus e disse que se compromete com políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente. Mauro Campbell Marques disse que o Brasil está queimando e ele disse o seguinte, abro aspas, cá estou para irmanado com todas as juízas e juízes nacionais apagar esses incêndios, priorizando a sustentabilidade ambiental como profilaxia habitual de toda uma sociedade por todos os rincões deste país. Esse foi trecho do discurso de posse de Mauro Campbell Marques, que agora assume o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ. Ainda sobre o assunto meio ambiente, eu registro a você que há temperaturas altíssimas no Brasil nesta semana. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a capital mineira, está tomada aí de uma fumaça em razão do clima seco, da falta de chuvas. E o jornal O Globo, eu dou aqui o devido crédito, traz também nessa terça-feira uma reportagem interessante, anota aí no seu bloco de notas, que indica que a seca neste ano vai elevar a conta de luz em até 13%, pressionando também a inflação e influenciando nos juros. Essa é uma informação também relacionada ao meio ambiente e que preocupa bastante a todos nós. Além disso, registra aí no seu bloco de notas uma informação que já ficou um pouco para trás, mas não menos importante, é a primeira vez que eu falo disso nesta semana aqui no bloco de notas, de que os réus da Boate Kiss, aquela tragédia que a gente viu ocorrer em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, anos atrás, serão presos após o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal manter a validade do júri popular, uma reviravolta no caso envolvendo a Boate Kiss em Santa Maria. Com isso, a gente finaliza as principais anotações desta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o link da edição de hoje aí nas suas redes sociais e nos seus grupos de mensagens. O bloco de notas desta terça-feira teve os trabalhos técnicos do Rodrigo Freitas e da equipe da TV Brasília na capital federal. Eu, Diego Amorim, volto amanhã às 5 horas da tarde com mais anotações. Coragem! Até lá! Tchau, tchau!